amigos no grupo do Telegram da Filosofia Caminho Nobre. Eu quero ler para vocês uma pequena mensagem que eu espero que ajudem vocês neste final de semana. A mensagem é essa: o rancor é a mistura de raiva e mágoa. A pessoa fica paralisada, remoendo o sentimento. É muito esforço para se machucar. A situação passa, mas o auto-boicote continua. Pare de se violentar. Cuide melhor de si mesmo. Essa pequena mensagem da filosofia Caminho Nobre, ela expressa para a gente 3 fatores diferentes. Primeiro, aquilo que é memória nunca é passado. Ou seja, dentro da nossa mente só existe presente. É que nem a memória do computador. O fato de você ter criado um arquivo há 10 anos ou um arquivo há 5 minutos não muda absolutamente nada, porque o que mantém aquele arquivo vivo dentro do computador é a energia, a bateria que está ali. Se acabar a energia, acabar a bateria, aquilo ali acaba tudo, some, desaparece. Na nossa mente é mais ou menos a mesma coisa. E essa mensagem, ela diz exatamente isso. A pessoa fica paralisada, ou seja, aquela situação, aquele momento, ele é todos os dias atualizado e continua sendo presente em nossa vida. Mas, quando diz assim, a pessoa fica paralisada, ela está dizendo exatamente isso daí. Então, boa parte das memórias que nós temos dentro de você, aquelas que estão condicionadas, aquelas que estão automatizadas, aquelas que estão exercendo controles parciais sobre a nossa mente, todas elas nos colocam numa condição de paralisia. Aí vem a segunda parte da história. A gente começa a, estando paralisado naquilo ali, a sempre usar aquela história, aquela referência para agir no presente. A pessoa tem rancor porque aconteceu tal coisa ali no passado, ela tem uma situação parecida e ela já toma determinadas atitudes, às vezes sem nem ter acontecido nada, porque já é automático. Eu vou dar um exemplo para ser bem simples. Tem um cara que foi traído por uma namorada. Passado um tempo ele arranjou outra namorada. E acabou a bateria do celular dessa namorada atual. Se ele está paralisado naquela situação do passado, é muito fácil dele começar a pensar que essa namorada atual está acontecendo alguma coisa, ou se sentir extremamente inseguro e tudo mais. Então esse é o segundo fator. A gente vai usar esses conteúdos paralisados para dominar a nossa mente no presente. Eles vão ter prioridade. É isso que eu quero que você entenda. Esses sentimentos que vão formando esses núcleos de tensão que a gente chama, esses núcleos energéticos, eles vão tendo prioridade na nossa mente. Portanto, não é só o fato de você ficar paralisado, remoendo o sentimento. É um boicote, um auto-boicote. Aqui nessa mensagem diz, a situação passa, mas o auto-boicote continua. Ou seja, uma história que diz respeito a um namoro vai contaminar o namoro atual. Aí a gente chega na terceira
questão. Por isso que é tão importante a higiene mental. Por isso que é tão importante o trabalho de limpeza interior. Por isso que é tão importante a gente desaprender, a gente ressignificar, a gente fazer a catarse das emoções. Porque essa é a forma melhor que tem da gente se livrar dessa contaminação que é feita no presente. Grande parte do teu trabalho é você fazer a limpeza interior, a reparação, ou seja, o nome que você queira dar. Aqui diz, pare de se violentar. Porque não é uma questão moral, simplesmente. É também moral, pare de ter rancor, pare de cultivar o ódio, pare de fazer isso. É uma questão moral também, mas a questão moral ela é muito menor, muito menos importante. A questão básica é você parar de se violentar, é você cuidar melhor de você. E para isso é extremamente importante a gente fazer essa limpeza interior. Este é um convite que eu faço para vocês através de inúmeras técnicas, muitas dessas a gente ensina lá no site Caminho Nobre e aqui também na filosofia Caminho Nobre. Mas em todas as situações que você pegar, existem 3 dados que são muito importantes. O primeiro é a aquietação da mente. Porque nós estamos falando de tensões, nós estamos falando de comportamentos ineficientes, nós estamos falando de crenças confusionais. Então a gente tem que aquietar a mente, a gente tem que tranquilizar, a gente tem que relaxar o corpo, e isso é muito importante. E, por fim, nós temos que ter o quê? A identificação do fator mínimo em cada situação que você estiver vivendo. Isso daí é o básico, tá? Tem muitas outras coisas, muitas outras possibilidades que você pode e deve utilizar ao longo da vida, ao longo do seu dia a dia, das suas ações. É só lembrar que na evolução espiritual, uma parte diz respeito ao aprendizado, outra parte diz respeito à limpeza espiritual. Tem outros lados também que oportunamente a gente vai contando aqui para vocês. Muito obrigado por ter vindo até aqui nesse momento. Paz e bem. Até mais.